Amazônia TV. Oferecimento Massas Fortalezas Express. Muito mais sabor em menos tempo. Morre aos 66 anos o cantor Emílio Santiago. O artista deixa milhares de fãs pelo Brasil, inclusive aqui no Amazonas, onde fez show em agosto do ano passado. Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja, uma ilusão atrevida, que me dissesse uma verdade chinesa. Mais mortes dentro de cadeias aqui do Amazonas. 2 detentos foram encontrados mortos dentro de uma cela. Um com suspeita de overdose e outro com marcas de violência. E dos 42 detentos que fugiram do sistema prisional, 25 permanecem foragidos. A polícia também procura por 6 presas que pularam o muro da cadeia há poucos dias. A população pode ajudar denunciando pelos telefones 181 e 190. O comércio é lacrado e interditado por comercializar medicamentos adulterados. Transporte público e novas reclamações. O possível reajuste da tarifa não agrada passageiros. Eu acho um absurdo isso, porque até a qualidade de ônibus aqui é muito ruim em Manaus, né? Muito péssima. Eu acho que tem que melhorar muito para poder aumentar a passagem. E quem recebe o Bolsa Família reclama do atendimento durante recadastramento de dados. Porque isso é uma força pra gente, para nossos filhos que estão estudando. Então, acho injusto a gente sair cedo de casa e chegar aqui, ficar do lado de fora. Chuva e estragos. Na zona oeste da capital, uma ponte desabou e motoristas têm dificuldades para trafegar. E as homenagens ao padroeiro dos trabalhadores, São José Operário. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Amazônia TV. Boa tarde para você que nos acompanha. Agora 12:04 e a gente começa esta edição com a triste notícia da morte do cantor Emílio Santiago, aos 66 anos. Ele estava internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, e morreu em função de complicações decorrentes de um AVC. O artista deixa milhares de fãs por todo o Brasil, inclusive aqui no Amazonas. O último show do cantor aqui em Manaus foi em agosto do ano passado. E ainda nesta edição, mais informações sobre a morte do cantor. Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja, uma ilusão atrevida, que me dissesse uma verdade chinesa, com a intenção de um beijo doce na boca. E agora a gente vai conversar com o repórter Rubens Medeiros, que tem informações sobre a cadeia pública. Rubens, mais 2 mortes foram registradas. Boa tarde. Exatamente, Lili, boa tarde a você de casa. Mais 2 corpos foram encontrados dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O primeiro caso é o do jovem de 22 anos, Elaicon Moraes de Gama, que foi encontrado pela polícia durante a contagem de presos. De acordo com as informações repassadas pelo Instituto Médico Legal, IML, ele teria morrido de overdose, mas o laudo oficial com as causas da morte vai ser emitido nos próximos dias. Outro caso, Lili, que chamou bastante atenção também na mesma cadeia, também durante a manhã, foi o de Wagner de Oliveira Lima, que tinha 32 anos. Sobre este caso especificamente, a polícia acredita que foi assassinato. A gente vai ter mais informações ainda nesta edição. Ainda falando sobre o sistema prisional do Amazonas, houve uma operação pente fino agora pela manhã no Compage. E dali, um verdadeiro arsenal foi descoberto dentro das celas mesmo, em buracos camuflados. Mais de 15 armas caseiras, aparelhos celulares, mais de 50 trouxinhas de maconha, chips, carregadores, um verdadeiro arsenal. Por conta dessa operação pente fino, mais de 20 detentos foram encaminhados para o isolamento. A gente volta já com mais informações. Obrigada, Rubens. E agora a gente vai ao vivo com o Vandré Fonseca, que eles têm novas informações sobre aí a morte desse detento. Vandré. Tropa de choque saindo, é bom gravar isso aí também. Vê imagens ao vivo do presídio, movimentação onde nesse momento teve revista também lá por conta dessas 2 mortes que foram registradas, e está sendo aí removido o corpo desse detento que foi encontrado hoje pela manhã, inclusive com marcas de violência. A suspeita é de assassinato. E a gente vai voltar ainda ao vivo. Vandré.
Olha, a gente está percebendo aí que a movimentação é intensa, o André deve estar tendo alguma dificuldade para entrar em contato com a gente, mas essas são as imagens ao vivo. Neste momento, acaba de sair o carro aí do IML, que está sendo removido o corpo desse detento que foi encontrado nesta manhã, morto. E agora uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento de Vigilância Sanitária apreende milhares de medicamentos sem registro no centro da capital. Acompanhe mais detalhes. O depósito foi encontrado depois que a Polícia Rodoviária Federal fez uma blitz na BR-174. A operação nasceu de uma abordagem de rotina feita a um ônibus de transporte regular na BR-174, onde a gente encontrou algumas unidades do medicamento que aparentemente estava sem o registro da Anvisa. A partir disso, a gente percorreu o caminho desse medicamento até chegar a esse depósito. Os medicamentos não têm procedência e não passaram por testes que garantem a eficácia. Eles eram vendidos livremente no local. Outra infração sanitária é a questão do reaproveitamento de embalagem PET para envasar óleo de andiroba, copaíba, totalmente sem procedência. E o mais grave, a gente encontrou vários medicamentos fitoterápicos suspeitos, de que o CNPJ e responsável técnico também não sejam verdadeiros. Milhares de produtos irregulares foram encontrados. A venda de medicamentos sem registro não deve ser o único crime praticado pelos donos do estabelecimento. Os policiais suspeitam que produtos contrabandeados também fossem comercializados aqui. Alguns produtos tinham as embalagens aí aparentemente de origem estrangeira, mas tudo isso será avaliado num segundo momento. A ocorrência inicial agora parte a partir do crime contra a saúde pública encaminhado pela Anvisa e a partir então de uma avaliação mais detalhada a partir do deslacramento do estabelecimento que vai se verificar a origem dos produtos. A Polícia Civil também investiga o caso. O depósito foi lacrado por tempo indeterminado. E tem muita gente lá no bairro Redenção reclamando da demora no atendimento para o recadastramento do Bolsa Família. Dá só uma olhada. Esta fila se formou cedo no bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. São pessoas que buscam há vários dias fazer o recadastramento para o programa Bolsa Família do governo federal. Quantas vezes a senhora já veio aqui? Estou com 3 vezes. E o que dizem? Por que a senhora não consegue atendimento? É porque não tem sistema, quando a gente já chega... Quando sai 6 horas de casa, não pega mais ficha, porque você tá vendo um monte de gente e são 15 fichas de manhã e 15 à tarde. Aí, para isso, eu saí de casa hoje, 10:45. Márcia reclama que um atendente não dá conta do serviço. Aí fica difícil. Fica difícil, porque ontem eu cheguei aqui, era 5 horas. Aí eu peguei a ficha, 13ª ficha. Aí quando deu 11h30, eu tinha de pegar minha filha no colégio, ainda tinha sido 3 pessoas atendidas. Era a 3ª pessoa que está sendo atendida. E o que eu fiz? Eu desisti. Margarete saiu de casa bem cedo para tentar fazer o recadastramento. Então, acho injusto a gente sair cedo de casa e chegar aqui, ficar do lado de fora e de repente dá uma chuva e nós não vamos se molhar todo, não tem um vigia que coloque a gente para dentro. Então, para mim, isso é uma palhaçada. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos informou em nota que no período de 9 a 13 de março, o sistema ficou indisponível devido finalização e ajustes de atualização. O recadastramento é importante para que as famílias possam continuar a receber a ajuda de custo do programa Bolsa Família do governo federal. A Secretaria Municipal informou que não vai haver prejuízos aos beneficiários e que novas datas para o recadastramento vão ser divulgadas. De acordo com o calendário baseado no número de inscrição social, famílias com NIS com final 1 e 2 serão atendidas em março. 3 e 4 em abril, 5 e 6 em maio, 7 e 8 em junho e 9 e 0 em julho. Novos prazos serão informados para as famílias com número de inscrição social com o final 1 e 2. Hoje, a partir das 8h30 da noite, haverá reunião na sede da Associação Comercial do Amazonas entre a diretoria da entidade e a cúpula da Segurança Pública do Estado para tratar das ações de policiamento e segurança no centro da cidade.
E ainda nesta edição, novas informações sobre a morte do cantor Emílio Santiago e já no próximo bloco, possível reajuste da tarifa de ônibus não agrada passageiros. E os buracos se multiplicam pelas vias da cidade, até na Ponta Negra. Condutores encontram dificuldades para trafegar e ao vivo, novas informações lá da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa sobre essas confusões, esses conflitos que estão ocorrendo lá na unidade prisional. Você vai ver agora fotos de algumas detentas da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa que fugiram após pular o muro da unidade. Qualquer informação deve ser denunciada à polícia através dos telefones 181 e 190. A gente vai para o intervalo e volta já já. A passagem de ônibus pode ficar mais cara em Manaus? Essa é a proposta do sindicato, que representa as empresas de transporte coletivo. O valor pode saltar dos atuais R$ 2,75 para R$ 3,50. Mais um aumento, não é isso, Rubens, para o bolso do trabalhador? Oi, Lili, estamos de volta. Quem ficou sabendo da notícia não gostou muito não, porque é um salto bem considerável, né? Mais de 27%. Inclusive ontem o Guilherme Fragas, o repórter da TV Amazonas, conversou com o prefeito Arthur Neto. Ele explicou que deve haver o aumento, sim, porque subiu óleo diesel, subiu um bocado de coisa, só que esse valor proposto pelo sindicato é extremamente absurdo. Nós estamos aqui no Terminal 4, a gente vê a quantidade de ônibus que tem aqui. Inclusive, o Sinetran reivindica o reajuste anual previsto em contrato assinado com a prefeitura em 2011, só que o valor não foi corrigido no ano passado. Essa é a justificativa para esse valor ser tão alto. Segundo o sindicato, o descumprimento do acordo aliado a fatores como o aumento do óleo diesel e o transporte clandestino colocam em risco o equilíbrio financeiro das empresas. O estudo da planilha de custos feito pelo sindicato apontou que o valor para manter a operação equilibrada das empresas seria de R$ 3,50, o que não agradou aos usuários. Apesar de não definir uma data, o prefeito de Manaus disse que o reajuste deve ser dado, mas que vai se reunir com representantes do setor para discutir a tarifa e afirmou que esse valor é sugerido pelo Sinetran. Não tem nada fechado ainda. Lili, eu estava fazendo as contas, você que pega um ônibus de segunda a sexta-feira, você vai gastar um para ir e um para voltar. Você vai gastar por mês R$ 175. Se você pegar só um ônibus, que não é nem a realidade de todo mundo. Aqui, no mínimo, o pessoal de Manaus pega 2 para ir e 2 para voltar, quando mora mais longe, na Zona Leste, coisa e tal. Com esse valor, você consegue comprar parcelado uma moto de 100 cilindradas, por exemplo, dividido até menos, se brincar. Ou seja, um valor que vai pesar muito, muito mesmo no bolso do amazonense. Principalmente para quem ganha só um salário, né, Rubens? Como é que vai fazer? Como é que paga? 175 quem ganha 600? Ou come ou anda de ônibus, é complicado. Obrigada, Rubens. Agora a gente vai voltar ao vivo com o repórter Vandré Fonseca, que está lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade, e tem mais informações sobre a morte desses 2 detentos. Vandré? Olá, Liliane, uma saudação a todos que acompanham o Amazônia TV. Essa movimentação que nós vimos agora há pouco ao vivo aqui no Amazônia TV foi a retirada do corpo de Wagner Oliveira Lima, de 32 anos. Ele foi assassinado hoje pela manhã aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Com a tropa de choque, com o corpo dele também saiu a tropa de choque da Polícia Militar que estava lá dentro. A polícia suspeita que a morte de Wagner tenha sido uma retaliação, uma vingança pela morte de Eloico Moraes da Gama, de 22 anos. Eloico foi encontrado morto ontem à noite. A primeira informação é que ele teria sofrido uma parada cardíaca, mas a polícia não descarta a possibilidade dele ter sido assassinado. E a morte, então, de Wagner, hoje pela manhã, teria sido uma vingança. Por enquanto, nós estamos aqui em frente à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, aguardando mais informações e um pronunciamento oficial da Secretaria Estadual de Justiça. Liliane. Obrigada, Vandré, pelas informações. E no bairro Jorge Teixeira, os moradores reclamam de um escadão de barro que nunca recebeu uma manutenção por parte da prefeitura.
Subir e descer esta escada de barro parece um desafio para os moradores da rua Camarão, no bairro Jorge Teixeira 3, zona leste de Manaus. Esta senhora precisou de ajuda para conseguir chegar à casa dela, que fica no começo do escadão. Todo dia, Vanessa precisa se arriscar no local com um filho de apenas 4 meses de idade. Mano, tem que ter ajuda, né? Que senão a gente cai aí, eu já caí aí grávida também, quase eu caí com meu filho. Se não fosse a ajuda do meu marido, eu tinha caído com ele. Tem que ter ajuda aí, uma vez já minha sogra quase cai aí. A escada não tem iluminação. Um problema para os moradores que precisam subir ou descer no período da noite, como a administradora Simone. É difícil porque é um lugar é um lugar escuro, né? É tarde da noite, às vezes eu tento descer rápido, porque eu tenho medo, né? Então eu queria, infelizmente, que os governantes, o prefeito, olhassem pela gente, porque falam sempre que a rua já está pronta, que o escadão está pronto. Eu queria muito que vocês olhassem pela gente, né? Porque é muito difícil. Não adianta eu falar, alguém tem que vir à noite e tentar descer para ver a dificuldade que a gente tem em descer e subir essa escada. E quando chove, o escadão vira uma verdadeira cachoeira e subir e descer é uma missão quase impossível. Dona Oscarina, que mora no meio do escadão, sabe bem disso. Quando chove é muito difícil, a gente não consegue subir, até porque desce muita água e fica muito escorregadinho. Quando a chuva é muito forte, desce muita água e entra água para minha casa, a terra à frente da minha casa. Os moradores fizeram uma solicitação à prefeitura para substituir por um escadão de concreto, mas nada foi feito até agora. Segundo eles, no cadastro do município consta que a escada já foi reformada. Já constava no cadastro da prefeitura que o escadão já estava concluído, mas vocês estão vendo agora, né, que não tem nada, não tem escadão, só tem tipo uma vala aqui que a gente cai às vezes, faz chover, como não, a gente fica caindo aí nesse escadão. Nós fomos com os presidentes do bairro, fomos levar os baixo-assinados lá, tudinho, eles deram uma resposta pra gente que vinham aparecer aqui. Vinha engenheiro, mas até agora a gente não tem conhecimento que ninguém veio aqui. Enquanto isso, os moradores aguardam uma solução se arriscando na escada que existe há mais de 16 anos. É realmente um perigo, a situação é séria e é grave. A gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que informou que uma equipe da divisão distrital lá do bairro Jorge Teixeira vai aí nesse escadão ainda essa semana para estudar essa área e ver a possibilidade da construção da escada, agora sim, de alvenaria para os moradores. Para quem pensa que a Ponta Negra é um bairro onde não existem problemas de infraestrutura, se engana. Há muitos buracos por lá, principalmente na via principal de acesso. Fazer o retorno por aqui ficou mais complicado do que se imagina, por causa dos buracos. As máquinas reparadoras por aqui só se for de passagem. Esta moradora reclama. E a gente tem dificuldade durante horários de pico de utilizar o retorno, até mesmo para passar na via sem retenção é complicado. A situação se complica ainda mais por causa de motoristas imprudentes. O retorno aqui é de quem vai para Ponta Negra. Sai do Elquende e vai para Ponta Negra. Complicado aqui, ó? É complicado, é. Mas o pessoal está fazendo é por aqui já. Situação como essa aí? É, perigoso. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a Avenida Coronel Teixeira, uma das principais vias de acesso à Zona Oeste de Manaus, é uma das prioridades da ação emergencial de tapa-buracos e que equipes da divisão distrital da área que trabalham desde o início do mês, nesse trecho mostrado aí na reportagem, deve ir lá concluir esse trabalho. Atenção Seminf, os moradores do Campos Sales pedem atenção para os problemas das ruas no bairro. Essas imagens foram enviadas pela telespectadora Silane Souza. Olha só como é que está a situação lá das ruas no bairro. A rua está com uma parte que cedeu, bem onde um tempo atrás a Prefeitura de Manaus havia cavado alguns buracos para instalação de tubos. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que essa via consta, sim, no cronograma de obras da divisão distrital da área, porém, não informou a data da realização deste serviço.
E você também pode ajudar a fazer o Amazônia TV. Mande fotos, vídeos ou sugestões de reportagens, como fez a nossa telespectadora. É só acessar as nossas mídias sociais. Veja daqui a pouco as consequências da chuva aqui em Manaus. Ponte desaba lá no Tarumã e dificulta o acesso de veículos no local. E moradores no Águas Claras denunciam destruição de área verde. E você vai ver agora fotos das detentas da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa que fugiram após pularem um muro da unidade. Qualquer informação deve ser denunciada à polícia através dos telefones 181 e 190. Hora de acertar os relógios. Agora aqui na capital, 12h e 25 minutos. Eu te espero depois do intervalo. Estamos de volta e vamos falar das consequências da chuva, que causou vários estragos. Na zona oeste da capital, uma ponte desabou. A ponte que liga o bairro Tarumã na M450 cedeu na tarde desta terça-feira por conta da forte chuva. Parte do muro de uma casa desabou e outras residências ficaram alagadas. Na parede, a marca do nível da água, que mostra que o Igarapé subiu quase 5 metros. O trânsito no local ficou lento. Os motoristas tiveram dificuldades para fazer o retorno e não havia agentes de trânsito na área. Uma equipe do Detran esteve no local agora pela manhã para dar apoio ao trânsito. Equipes da Secretaria Municipal e Estadual de Infraestrutura foram ao local verificar o problema, mas nenhum deles se responsabilizou pela obra. Enquanto isso, o problema permanece. A região amanheceu com forte nebulosidade. A previsão é de céu parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas na maioria dos estados. No litoral do Amapá e Pará podem ocorrer chuvas fortes no período da tarde. Confira as temperaturas. Mínima de 24 graus em Macapá e em Manaus. Máxima de 31 graus em Porto Velho e de 34 em Boa Vista. Agora você vai acompanhar a denúncia de moradores no Águas Claras que denunciam a destruição de uma área verde lá no bairro. Segundo eles, a derrubada das árvores está causando um desequilíbrio ambiental. A placa retirada do local de origem indica que a prefeitura reconheceu que esta era uma área de preservação ambiental. Mas parte do espaço já está assim. Há até exemplares de buriti derrubados. O desmatamento começou no carnaval deste ano. A gente ligou para os pessoal da SEMA e vieram a polícia e aí veio a advogada deles, mas não tinham nenhum papel concreto dizendo que eles tinham para derrubar. Durante este período, os moradores vêm questionando o que está ocorrendo e notam que os animais silvestres comuns por aqui estão sumindo. Porque a gente vê o jacarezinho, inclusivamente ontem foi tirado um, aí vê as cutias saindo, vê as araras assim, já não tinha bastante, agora já mal a gente vê, aí fica um pouco complicado. A nossa equipe de reportagem teve acesso à documentação do proprietário da área para fazer o desmatamento. A licença de dezembro do ano passado foi publicada no Diário Oficial. Este mapa mostra em vermelho o trecho que deve ser desmatado. Fica no limite de uma área de preservação ambiental onde há nascente de igarapé, mas não há nenhuma placa que descreva o serviço. É a vida da gente tá olhando de manhã e dia, né? Tem as cutias, arara, tem macaco, tem guariba, esses negócios assim. Então, não acho justo que desmate assim, né? Em nota, a assessoria de comunicação do Conselho Regional de Engenharia informou que fiscais do Conselho também estiveram no local e notificaram o proprietário por ausência de anotação de responsabilidade técnica, documento que garante o acompanhamento de um profissional habilitado, como, por exemplo, um engenheiro florestal. Já a advogada do denunciado afirma que a limpeza do terreno está sendo feita mediante licenciamento ambiental devidamente concedido pelo órgão competente, conforme a licença apresentada à equipe de reportagem. E a SEMAS informou que encaminhou fiscais até o local e constatou a ocorrência de obras de terraplanagem na área. O serviço foi autorizado pelo órgão na gestão passada. A atual gestão afirma que o caso será analisado.
O Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia, o GAMA, promove no próximo dia 30, a partir das 4 horas da tarde, na Ponta Negra, a 4ª edição da Corrida Internacional de Mulheres contra o Câncer, pretendendo assim encerrar com chave de ouro os festejos alusivos ao Dia Internacional da Mulher. A presidente do GAMA, a senhora Oriona Ferreira Ozzi, espera que este ano o evento concentre mais de 2.000 pessoas. Depois do intervalo, as homenagens a São José Operário aqui na capital e as informações sobre a morte do cantor Emílio Santiago. Despertou o instinto da fêmea que agora quer se pensar a viver. Se sente. Você vai ver agora as fotos de algumas das detentas da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa que fugiram após pular o muro da unidade. Qualquer informação deve ser denunciada à polícia através dos telefones 181 e 190. Agora aqui na capital, 12h33, a gente vai para um intervalo rapidinho e volta já já. Estamos de volta e vamos falar de cultura, de arte. Começa hoje o festival Breves Cenas no Teatro Amazonas com entrada gratuita. A gente vai conversar com o Rubens Medeiros, que tem uma dica, né, Rubens, não é? Uma ótima dica isso, né? Exatamente, Lili. Estamos de volta. Muito obrigado pela sua audiência. Você que ligou a TV agora, amigo do Amazônia TV. Tem dica melhor do que teatro, do que humor, do que fazer os outros rirem. O melhor, de graça, de graça. Vamos conversar com o Diego Monzarro, que é coordenador geral. Diego, a partir de hoje, que horas, aonde, quanto? Quanto não, que é de graça. Que horas, onde, quando? Exatamente, hoje o Festival Breves Cenas começando na cidade, vai até domingo, sempre às 20 horas da noite, no Teatro Amazonas e com entrada gratuita, então cenas do país inteiro, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, a gente tem diversidade teatral nessa programação. E tem que valorizar a cultura regional também, o pessoal daqui vai se apresentar? Claro, além dos grupos nacionais, a gente também tem os grupos locais. 5 grupos da cidade de Manaus vão estar aqui, interagindo com a plateia e vai ser muito bacana. E essas duas senhorinhas, quem são? Olha a situação, Liliana, esperando o ônibus, as duas senhorinhas ali, quem são? Então, o grupo 3 de Paus do Rio de Janeiro com a cena Milho aos Pombos, que vão apresentar hoje uma cena divertidíssima, engraçadíssima. Eu, se fosse você, não perdia. Vamos tentar conversar um pouquinho aqui com ela. Vocês estão esperando... Vocês estão esperando o ônibus, é isso? Vamos convidar o pessoal que está em casa, então, para participar hoje do espetáculo. Queria convidar as pessoas de Manaus para vir assistir a gente no teatro, tá? Breves Cenas? Breves Cenas de Manaus. E o Alimentar os Pombos, o que fala o espetáculo? O espetáculo fala de, assim como você disse, alimentar os pombos uma tarde linda de domingo. Um diálogo entre duas senhorinhas. Duas senhoras que estão ali para alimentar pombos. Fazer o que elas mais gostam, alimentar pombos. Qual é o teor dessa conversa? Dá para adiantar um pouquinho? É uma pura brincadeira, vamos deixar para mais tarde. Mais tarde, aguardo vocês lá. Estão fazendo suspense. Lili tem que ir para saber qual é o teor. Opa! Tem que ir para saber qual é o teor da... Oh, meu Deus! O teor do espetáculo. É com você, Lili. Tá certo, Rubens. Obrigada pela dica, excelente dica. Teatro é sempre uma boa diversão. A polícia prendeu um homem no centro da cidade vendendo medicamentos adulterados e sem registro. Francisco das Chagas Bezerra, de 65 anos, foi preso na rua Miranda Leão, no centro de Manaus, onde comercializava medicamentos adulterados e falsificados. Foi encontrado um depósito comercializando vários medicamentos sem registro. Na verdade, a totalidade dos medicamentos eram medicamentos sem origem, sem segurança, sem qualificação e alguns indícios de falsificação também, mas falsificações grosseiras. Que tipo de medicamento? A maior parte são medicamentos que curam desde câncer, unha encravada, dor de barriga, o mesmo produto. Então, são, na verdade, panaceias que não têm nenhuma segurança ou eficácia comprovada. Exploram a boa-fé do povo. A polícia também encontrou no local da apreensão sinais de que alguns medicamentos eram manipulados, sem autorização dos órgãos sanitários e sem condições de higiene. A apreensão foi uma ação conjunta
do 24º DIP, Polícia Rodoviária Federal e da Devisa Municipal. De acordo com a polícia, a medicação que era vendida no próprio local tinha procedência de outros estados. A priori, sim, nós estamos agora, as investigações irão continuar para que nós possamos então chegar às pessoas que forneciam esse medicamento de forma inapropriada. Nesta terça-feira foi dia de São José Operário. Uma procissão levou centenas de pessoas às ruas da zona centro-sul de Manaus para homenagear o padroeiro dos trabalhadores. Abençoa, Senhor, a minha também. Eles não chegam a 1000, mas quem disse que fiéis vivem de números, eles vivem de fé. Números não contam nada nessas horas. De forma alguma. O que conta é a fé de todos os fiéis. Na procissão em homenagem a São José, as imagens dizem mais que palavras. E a longa caminhada pelas ruas do bairro é pouco, diante da grandiosidade da causa. Para mim o São José significa muita coisa. Ele é intercessor, né? Sendo filho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele que foi pai adotivo de Jesus. Então ele representa para a nossa comunidade uma peça muito importante para a nossa comunidade e para a nossa vida de cristão, né? O culto a São José começou no Egito, passou pelo Ocidente e ainda hoje alcança uma imensa popularidade. São José foi um humilde carpinteiro, né, que por ação do Espírito Santo assumiu literalmente a paternidade de Jesus, dando a proteção necessária para que quando Jesus estava fugindo de Herodes, ficasse realmente no Egito durante um tempo e depois retornasse para a sua vida pública, dando tudo aquilo que hoje nós temos que está na Igreja Católica, a sua missão, a salvação e ao mesmo tempo a ressurreição para esta vida eterna. A noite chega e enfim os fiéis retornam à paróquia para acompanhar a missa. João 23 colocou ele como padroeiro da Igreja Católica, do padroeiro principal da Igreja Católica, porque é um exemplo. E a liturgia de hoje compara um pouco São José a Abraão. Abraão é o pai de todos os que creem em Deus, né? Portanto, São José é um novo Abraão, aquele que confia em Deus. Mostrar o sentido da Páscoa de maneira bem diferente. É assim que a Igreja Nova Batista do bairro Tancredo Neves estreia o espetáculo Viva a Páscoa, numa história de amor, que tem como enredo a família e a religião. Sempre a mesma conversa. Você não é muito isso mesmo. Difícil. O enredo é simples e direto. Rodrigo e Paula passam por uma crise no relacionamento. As discussões na frente do filho são constantes. Até as alianças foram jogadas no chão. Mas tudo muda quando o menino entrega uma Bíblia para a mãe. As peças de Páscoa que fazem se concentram na crucificação de Jesus. E nós queríamos trazer um espetáculo diferente, onde mostraria a origem da Páscoa, desde a primeira Páscoa e depois da morte e crucificação de Jesus e ao mesmo tempo aplicando isso para os nossos dias atuais. 250 pessoas participam do espetáculo. Detalhe, todos são voluntários. O cenário muda de acordo com a história. Uma viagem entre as passagens bíblicas. 3 famílias revezam nos papéis principais. A idealizadora da peça não esconde a vontade de ajudar casais com um bom exemplo. Muitas pessoas vão se enxergar na história, vão se relembrar quando eram crianças, vão olhar e vão ver, esse é o meu casamento, e vão olhar que pode ser transformado. Coincidência ou não, no caso dos Costa, a ficção se mistura com a realidade. Quando a gente veio pra cá, a gente estava com problema, né? E conseguimos superar, né? E agora nós queremos que os casais também, que venham assistir a peça, também que vierem com problemas também, sejam solucionados também, né? Você está com problemas? Sim, vocês são o meu problema.
Agora, novas informações sobre o cantor Emílio Santiago, que morreu nesta quarta-feira no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com o hospital, o artista morreu em função de complicações decorrentes de um AVC que sofreu no dia 7 de março deste ano. Vencedor de diversos festivais de música, Emílio iniciou a carreira na década de 70 e gravou grandes sucessos, como Verdade Chinesa, Aquarela do Brasil e Logo Agora. Conhecido pelo tom de voz ao mesmo tempo grave e suave, o cantor apresentou diferentes gêneros durante sua carreira, mas esteve especialmente voltado para a música romântica, a MPB e o samba. O artista deixa milhares de fãs por todo o Brasil, inclusive aqui no Amazonas. O último show do artista aqui em Manaus foi em agosto do ano passado. C'est toi que j'aime, c'est toi que j'aimerai tous les jours de ma vie. Tu sais, je souffrirai, même tu l'ignoreras, je pleurerai, mais quand tu l'ignoreras. O velório do cantor, que é aberto ao público, começou agora há pouco na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que fica no centro. O enterro do artista está marcado para as 11 horas da manhã de quinta-feira no Memorial do Carmo, no Caju, na região portuária do Rio. Ele será enterrado ao lado do local onde sua mãe foi sepultada. E é nesse clima de saudade que a gente encerra essa edição do Amazônia TV. Na nossa página, na internet, você pode acompanhar essas e outras notícias. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Fica agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde para você e eu te espero amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Agora, justamente agora que eu penso ir embora, você me sorri, Passou a